Boa noite. O Brasilianas vai debater hoje o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O Luiz Nassif, por um problema de saúde, não pôde vir e eu, Florestan Fernandes Júnior, vou coordenar o programa esta noite. A partir deste ano, o Ministério da Educação aumentou o rigor para o acesso ao FIES. O aluno tem que ter uma nota mínima no exame do Enem e as faculdades não podem aumentar a mensalidade mais do que 6,41%. Para o programa de hoje, contamos com a participação do presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Celso Napolitano, do vice-presidente de Desenvolvimento e Expansão do Grupo Ser Educacional e membro do Conselho Superior da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Antônio Carbonari Neto. Da presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros, e em Brasília, do secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar as perguntas encaminhadas através do nosso site brasilianas.org. Os problemas com o financiamento estudantil público não são um tema apenas dos dias de hoje. Durante o governo de José Sarney, nos anos 80, a Caixa Econômica Federal fazia contratos semelhantes e, naquela época de inflação galopante, quem mais ganhava eram as escolas. O Luiz Nassif chegou a fazer um comentário sobre isso em 1988 na TV Bandeirantes. Vamos ver. Nesses tempos de juros tabelados, o segundo melhor negócio do país é conseguir um crédito educativo da Caixa Econômica Federal. É bom para o aluno, é bom para o país. Mas o melhor negócio continua sendo a escola quem faz. Isso é despropositado, porque a Caixa tem um critério errado. Ela pega, o aluno pede o crédito educativo, a Caixa estima de quanto vão ser as mensalidades, com as correções mensais, soma todas essas mensalidades com correções e paga à vista, embutindo a inflação futura. É um caso único no país. Com isso, uma mensalidade, uma semestralidade ficaria em 39 OTNs, acaba saindo para a Caixa por 72 OTNs. Um lucro imenso para a escola, às custas de um crédito social. Bom, tá aí o Luiz Nassif novinho, em 1988. Eu gostaria de já ir direto a Brasília para ouvir o Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do Ministério da Educação. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Florestan. É um prazer falar com vocês e é bom também ver o Nassif com a mesma competência, mas um pouco mais jovem, né? Eu lembro aí de uma história, na época que meu pai foi deputado constituinte, que ele dizia que o lobby da educação privada era muito forte e que muitas coisas passaram por conta dessa força da escola privada. Eu gostaria de saber se realmente o dinheiro público está sendo bem utilizado nesses projetos de repasse para as escolas privadas ou o senhor vê algum problema a ser corrigido? E para quem está em casa, o que é o FIES? Bom, vamos lá. A educação superior brasileira nos últimos anos, né, até para atender agora o comando do PNE, mas ela resolveu estruturar 5 programas. Se nós pensarmos a expansão, nós passamos mais ou menos de 2002, 2003 para algo como 3,4 milhões de estudantes do ensino superior para 7 milhões e 200. Quais foram os programas? Primeiro, a expansão das universidades públicas, né, o chamado REUNE, Programa de Reestruturação e Expansão das nossas universidades federais. Os nossos institutos federais de educação, a grande expansão que nós tivemos neles com vagas do ensino superior. Nós tivemos 2 programas com as instituições privadas. O ProUni, o Programa Universitário para Todos, que é a renúncia fiscal, e o FIES, que é o financiamento estudantil. Poderíamos somar a esse a Universidade Aberta do Brasil e Ensino à Distância. Então, veja só, é a partir desses programas que o Brasil avança. E qual é o compromisso do Brasil? Qual é o compromisso do Ministério da Educação? Primeiro, educação é um bem público, é um bem social. Aqueles que tiverem compromisso com qualidade são bem-vindos a participar. E o que eu posso lhe dizer é que nos últimos anos nós temos tido muito comprometimento das instituições privadas em buscar a qualidade, até porque o Brasil tem um sistema de avaliação extremamente rigoroso que verifica tanto nas visitas em loco como através de indicadores essa qualidade. Agora, é natural também que cada programa desse, todos eles, passaram por processos de reajustes, processos de melhoria. É o que está acontecendo com o financiamento estudantil. Então, o financiamento estudantil, o que é? Como eu lhe disse, nós temos esses outros programas. Só para se ter uma ideia,
Nesse ano já, o Brasil, através de programas do governo federal, nós oferecemos mais de 670 mil vagas do ensino superior. 205 mil vagas foram pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, né? 213 mil vagas foram pelo ProUni, as instituições privadas. E agora 252 mil vagas pelo FIES. O FIES é um financiamento estudantil, hoje com juros de 3,4%, ou seja, um juro subsidiado, que aquele estudante que quiser ingressar numa instituição de ensino superior privada de qualidade, que tem um curso de qualidade, ele pode fazer a sua opção pelo financiamento estudantil. Isso tem ajudado. Para se ter uma ideia, nós iniciamos esse ano com 1,9 milhões de estudantes desde 2010 com o FIES, ou seja, é um programa importantíssimo de acesso à educação superior. 91% desses estudantes, Florestan, tem renda de até 3 salários mínimos per capita. Então, agora é um programa que avança, que tem comprometimento das instituições e precisa avançar ainda mais. O que nós fizemos agora e vamos continuar fazendo sempre no diálogo com as instituições é que esse programa possa ter aquela sustentabilidade e atenda de fato seus objetivos. Como é que o estudante vai pagar esse crédito no futuro? Olha, primeiro ele tem uma carência, né? Ele tem uma carência hoje de 18 meses para que ele inicie o pagamento. O que se observa no Brasil, nós temos esses indicadores, o estudante, por um ano de estudo, principalmente o estudante superior, ele consegue um emprego e tem uma renda maior. E, além disso, ele tem um prazo hoje de 3 vezes a duração do curso ou do seu financiamento, mais um ano. Então, hoje, nós temos muita certeza que nós teremos uma baixa taxa de inadimplência nesse programa, porque ele dá condições, primeiro pelos juros subsidiados, segundo pelo próprio prazo e pela carência, para que o estudante acesse a sua carreira, enfim, acesse o seu emprego, para a partir daí ele começar a pagar. Tá certo. Antônio Carbonari, como a gente viu aí no comentário do Nassif, as escolas privadas, elas são as maiores beneficiárias desses recursos da educação, do Ministério da Educação? Quer dizer, você concorda que hoje as escolas vivem muito também em função desses repasses? Não. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Eu acho que ela não foi a grande beneficiária, né? O grande beneficiário foi aquela classe de estudantes que obteve o financiamento, que não teriam acesso e tiveram acesso. A questão de financiamento estudantil, quando cai nas faculdades, ela significa um pouco em relação ao budget de toda a universidade, toda a faculdade. Então, não é algo substancial. Agora, de qualquer maneira, é um programa de política pública, né? E como tem política pública, deve haver dinheiro público. Não se pode fazer política pública com dinheiro do contribuinte particular, né? Então, eu acho que é um grande programa, o FIES é um maravilhoso programa. Representa quanto do orçamento das universidades? Olha, em média, ele deve representar por volta de 15%. Há exageros de todos os lados. Conheço instituições que têm 50%, 60% e aquela que tem 2 ou 3%. A exposição do orçamento de uma faculdade, universidade, ao FIES, ao meu ver, não pode ser muito grande. Porque se você ficar exposto a esse tipo de financiamento, você fica praticamente pisoteando, né, as mensalidades, contando com o fluxo de caixa. O FIES não é fluxo de caixa. É um financiamento estudantil que o governo, evidentemente, vai receber a posteriori e que, ao meu ver, é muito barato. Porque faça uma comparação bem simples, né? Se você pagar um salário mínimo de mensalidade hoje, você vai dividir ele o quê? Em 12 anos. Você vai pagar o quê? 1/3 do salário mínimo por mês. O que aqui entre nós, um bom emprego, uma empresa razoável, paga-se muito fácil. Com esse juro de 3,4, subsidiado então. Agora, evidentemente, houve excessos. Houve escolas caríssimas e que financiaram 100% dos seus alunos. Isso é fora da regra. É ponto fora da curva, não deve acontecer. Eu tenho discutido muito com o professor Luiz Cláudio e ele também com o segmento. Tem que ter uma regulação, umas certas normas, porque isso aí não é bolsa integral para todos. É um programa de uma política pública pontual. E que deve ser prestigiado. Bom, Celso, como é que você vê essa questão do FIES? Ele é realmente importante para o sistema educacional do Brasil? Boa noite a todos, em primeiro lugar, Carbonari, Virgínia, professor Luiz Cláudio, Florestan, e aos telespectadores. É uma honra estar nesse programa, debatendo esse tema. A questão, como o Carbonari colocou, é de muita importância e, como o secretário colocou, é de muita importância para o aluno. Foi um programa de inclusão social, inegavelmente, de enorme repercussão.
Muitos estudantes de classe baixa foram guindados à universidade e de pouco poder econômico foram guindados à universidade a partir do programa do FIES. Pelo lado do aluno, foi um programa muito interessante. O problema ocorreu do lado das escolas particulares. Então, em primeiro lugar, as escolas se organizaram. O setor universitário, o setor privado da educação se organizou em termos de redução de custos. O setor privado inventou a semana de 4 dias. Eles só dão aula de segunda a quinta. Se aproveitaram de um artifício, de uma legislação em termos de que 20% do curso pode ser fornecido, pode ser ministrado à distância, e sexta-feira não tem mais aula nas escolas de ensino superior, em regra geral. Com isso, diminuíram em 20% a folha de pagamento, 1/5 da semana. Muito bem. Fora isso, inventaram também, ou estabeleceram também uma jornada de aulas menor, 3 aulas por dia. Ou seja, os professores, no fim... Os professores, no fim, que é a parcela que nunca é ouvida. Quer dizer, o Antônio Carbonari acabou de dizer, estamos discutindo muito com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação nunca convocou o professor para discutir. Essa relação que está acontecendo no ensino particular. Infelizmente, a imprensa e há pesquisas que comprovam isso, nunca utiliza o professor como fonte. Bom, por outro lado, as escolas particulares estão usando as mensalidades primeiro para pagar impostos. E depois, o que sobra dos impostos, o governo recompra. Bom, Florestan, eu gostaria de pagar os meus impostos com o meu trabalho. Eu gostaria de pagar os meus impostos com aula. E eu reputaria que a minha aula vale R$2.000. É o que está acontecendo com as escolas. Eles pagam impostos, as escolas pagam impostos com o valor da mensalidade a preço de vitrine, a preço que eles oferecem aos alunos. E ninguém, até dezembro desse ano, controlava os preços das mensalidades. Então, é um programa onde 600 mil alunos foram beneficiados, só que não se deu conta de para quem esse dinheiro era Esse ano até o fornecido. Ministério fez um corte aí por conta do aumento que ele considerou abusivo, né, que foi de 9 e poucos %. Em média. Em média, né, e quer que seja 6,41, que foi a inflação do ano passado. Bom, mas eu queria... Você levantou aí a polêmica, mas antes da gente ir para Brasília, eu queria ver a Virgínia, como é que ela vê essa questão, e principalmente essas mudanças também no FIES, que agora limita um pouco o acesso do estudante a esse crédito, né? Já que agora o estudante tem que ter uma nota razoável no Enem para poder fazer esse pedido de financiamento. Bom, boa noite. Boa noite, Florestan. Boa noite a todos os convidados, a todo mundo que está acompanhando em casa. Eu acredito, Florestan, que o FIES ele precisa ser analisado dentro de um universo amplo de políticas educacionais que permitiram que a gente ampliasse o acesso à universidade brasileira nos últimos anos. Então, foi colocado, inclusive, aqui pelo professor Luiz Cláudio. Nos últimos anos, mais do que dobrou o número de vagas nas universidades federais, na rede federal de ensino. E através do ProUni também, mais de 1 milhão de jovens tiveram a oportunidade de ingressar na universidade. O FIES ele é mais um desses programas e ele vem para facilitar o acesso de uma juventude que normalmente não teria condições de pagar mensalidade, não teve a oportunidade de ingressar no ensino público e passa a estudar com financiamento estudantil numa universidade privada. Eu acho que, sendo o FIES um tipo de financiamento público em uma universidade privada, é fundamental que a gente possa ter controle social e controle público nessas instituições. Porque eu não acredito que compete ao Ministério da Educação entregar um cheque em branco para as universidades sem que a universidade tenha um retorno social a partir de programas como o FIES. Então, o FIES ele permitiu com que mais de 1 milhão, hoje são quase 2 milhões de contratos ativos do FIES, né? Isso é muito significativo. Eu lembro que em 2013 eu participei do ato de celebração do contrato de número 1 milhão do FIES. E hoje já são 1.900.000 contratos ativos nesse momento. Então mostra como o crescimento do programa foi bastante acelerado no último período. E é fundamental, se o Estado está investindo nesse espaço da universidade privada,
educação, do nosso ponto de vista, precisa ter prioridade através da rede pública, a rede pública se ampliou, mas não foi suficiente para atender toda a demanda do país, e através da rede privada com o FIES e com o ProUni, a gente conseguiu ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior. Agora, é fundamental que essas instituições deem contrapartidas para a sociedade, até porque não é interesse da gente que é estudante estudar em uma instituição que não tem nenhum tipo de qualidade, que não tem nenhum tipo de controle de qualidade, que não tem transparência nas suas planilhas, que não tem, inclusive, liberdade de organização estudantil para que a gente possa opinar, inclusive, sobre o FIES, sobre o ProUni, sobre os temas diversos que se vinculam à nossa realidade acadêmica. Então, eu acho que essas mudanças que foram implementadas no último período são mudanças que vieram para garantir mais transparência no FIES, mais transparência nas planilhas de custo das universidades privadas e mais controle de qualidade nessas instituições, o que nos interessa. O que é que não nos interessa, nós que somos estudantes? Nessa fase de transição para as novas regras, houve uma série de atropelos, né? O próprio SIS-FIES, que é o sistema de acesso ao programa através da internet, e ele ficou travado durante um longo período. Isso prejudicou muitos estudantes que não conseguiram renovar e aditar os seus contratos. Inclusive, muitos estudantes que queriam fazer um novo contrato do FIES. E essa transição para as novas regras também foi feita com muito pouco diálogo com a sociedade, o que no final das contas fez com que pouca informação chegasse aos estudantes. E inclusive no prazo final dado para que todos os contratos que já foram firmados fossem editados, muitos contratos não tinham sido editados ainda. Isso gerou uma dor de cabeça muito grande em universidades por todo o país. Aqui em São Paulo, em Santa Catarina, por exemplo, foi uma situação dramática que muitos estudantes viveram, milhares de estudantes, isso no norte e no nordeste do país. Ainda estão vivendo alguns? Ainda estão vivendo, inclusive. Então, é fundamental que todos os estudantes que já têm o contrato do FIES possam editar o seu contrato. Agora, é fundamental que haja também controle público, transparência e controle social sobre as instituições que aderirem ao FIES, porque nós que somos estudantes, claro, queremos estudar em uma instituição de qualidade. Essa questão, por exemplo, que o professor aqui colocou, que tem a ver com o que nós no movimento estudantil chamamos, no cotidiano acadêmico, chamamos das disciplinas online, é uma coisa muito grave, porque eu sou estudante, eu faço a seleção para ingressar numa universidade sob o sistema presencial e eu vejo ao longo do meu curso se descaracterizar totalmente e 20% das disciplinas serem oferecidas na modalidade semipresencial. Então é isso mesmo que acontece, você tem aula de segunda a quinta, na sexta-feira você não tem aula. E a universidade oferece apenas essa opção do ensino à distância, né? Vamos saber do secretário o que ele tem a dizer a respeito disso. Inclusive também, secretário, esse ano houve uma redução, né, no projeto de investimentos. Parece que iam ser 19 bilhões e ficamos entre um número em torno de 15 bilhões de reais. Por que houve essa redução? Por que o MEC fez essas mudanças e colocou em risco aí alguns contratos feitos com os jovens? Como é que o senhor vê essa discussão colocada aqui pelo Celso, de que os professores não são ouvidos e que esses reajustes não são repassados para eles? Essas críticas que foram feitas, como é que o senhor responderia? Bom, Florestan, primeiro, se nós observarmos os números do FIES, nós tivemos uma grande expansão do ano passado para esse. Vamos verificar. De 2013 para 2014, nós tínhamos em torno de 1.200.000 contratos ativos no FIES. Não é? E durante o ano de 2014, nós fizemos 734.000 novos contratos. Esse ano, então, veja só, nós iniciamos o ano anterior com 1.200.000 contratos ativos. Nós iniciamos esse ano com 1.900.000 contratos ativos, com a garantia do governo, que eu reitero, isso foi dito desde o início, que todos que desejarem terão o seu contrato renovado. Todos os estudantes que assim o desejarem terão o seu contrato. Essa é a garantia. Desde o início isso foi dito e reitero agora. E além disso, apesar do ajuste, o compromisso do governo foram mais 252.000 vagas. Então, se nós somarmos o que temos esse ano, nós temos um avanço em relação ao ano anterior. E é importante que a gente faça isso. Esse é o compromisso do governo com esse programa. Mantém-se todos os contratos e abre-se 252.000 vagas. Se nós observarmos a comparação com o Sistema de Seleção Unificada e com o ProUni, foi o programa que mais atendeu aos jovens que buscaram o ensino superior.
No sistema de seleção unificado, nós tivemos 205 mil vagas e algo como 2.700.000 inscrições. Portanto, 2.500.000 jovens ficaram fora do sistema de seleção unificada para as universidades públicas. No ProUni, nós tivemos 213 mil vagas e nós tivemos em torno de 1.400.000 inscrições, ou seja, em torno de 1.200.000 ficaram fora. No sistema de seleção unificada, em torno de 490 mil inscrições, atendemos 252 mil. Praticamente, 1 em cada 2 conseguiu a sua vaga. O ensino superior é assim mesmo, nós estamos ampliando as oportunidades, mas nós vamos ter sempre limitações no acesso, né? Nenhuma universidade consegue oferecer tantas vagas quanto os estudantes que a procuram, até pelo débito que nós temos do passado e apesar de toda a expansão que nós fizemos. Então, isso é um avanço, eu acho que nós avançamos muito, estamos dialogando e vamos dialogar, e os professores são convidados. Eu acho que, eu reitero isso sempre, sabe, o respeito que nós temos pelos professores, seja do ensino superior, da educação básica, eu tenho uma convicção, que não é só minha, mas de vários educadores, que nenhuma escola é melhor do que os seus professores, né? Quer dizer, os professores são aqueles que, de fato, mantêm a qualidade da escola. É claro que nós precisamos de um bom projeto pedagógico, nós precisamos de gestão, nós precisamos de infraestrutura, mas a essência. Então, somos sempre abertos a estarmos dialogando com os professores para que nós possamos aprimorar os nossos projetos de inclusão no ensino superior. Então, eu acho que os números mostram isso, né? E eu quero reiterar novamente. Nós tivemos muitas coisas que foram mal colocadas. Eu cheguei a ver filas na porta de instituição para fazer aditamento. Olha, por que se eu faço em computador? E mais, porque nós prorrogamos o prazo com a garantia que todos, né, era até 30 de abril, nós julgamos para maio. Então, todos terão aditados e tivemos mais de 252 mil vagas e vamos continuar com esse programa, porque ele é importante para que nós possamos atingir as metas do Plano Nacional de Educação e, além disso, para que nós possamos saldar essa dívida que nós temos com várias pessoas nesse país que queriam estudar no passado e não tinham condições pelo número limitado de vagas e de oportunidades. Secretário, essa questão das aulas virtuais na sexta-feira, o Ministério tem conhecimento? Isso tem ocorrido realmente? Não, e se tiver, olha, você tem duas coisas, vamos separar. Eu acho que você ter níveis de presencialidade diferentes, com qualidade, não é? Que você, de fato, você não está visando nenhuma alternativa para minimizar gastos e otimizar lucros, que isso é um absurdo. A educação não pode ser feita dessa forma. Nós estamos falando de educação, que é um bem social, que é um bem público, o compromisso tem que ser com a qualidade. Qualquer instituição que esteja fazendo isso será, evidentemente, notificada e punida pelo Ministério da Educação. Nós visitamos, observamos, conversamos com os estudantes participam. Tem uma coisa importante no nosso ENAD, que nós avaliamos todos os cursos de todas as áreas a cada 3 anos, e o estudante pode se manifestar sobre o projeto pedagógico, sobre o que está acontecendo. Esse fato não é um fato que nós temos, você tem fatos isolados, né? Mas não é um fato que nós identificamos como sistêmico, até por causa dessa avaliação que nós fazemos. Não só avaliação de conteúdo, porque é muito importante, porque muitas vezes o estudante reclama do ENAD, mas olha a participação. E hoje nós temos a avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Isso é cidadania, é o estudante falando sobre o projeto pedagógico, dando uma série de informações sobre infraestrutura, que é importante para todos nós, além da visita que nós fazemos. Então, esse fato não é um fato constatado nas nossas avaliações, tanto as avaliações presenciais quanto as avaliações dos próprios estudantes. Tá certo. Bom, nós vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Bom, Florestan, a gente tem uma pergunta da Maria Lourdes, do Espírito Santo. Ela diz o seguinte, que boa parte do dinheiro do FIES, além de ajudar na inclusão de pessoas no ensino superior, ajudou também a consolidar muitos grupos educacionais. Qual é a contrapartida que o governo recebeu desses novos grupos de ensino superior, de melhorar a educação e investimento em tecnologia? Bom, eu vou começar por aqui, porque o secretário acabou de falar. Pelo que vocês disseram no início, acho que bastante coisa houve de ganhos por conta desse financiamento, né, desse crédito para os estudantes. Como é que você analisa isso, Celso? É inegável, repito, e corroborando com o que a Virgínia disse, que esse é um programa de inclusão social
magnífico. O governo Lula aumentou, dobrou o número de vagas nas universidades federais, o que nunca foi feito antes dele, e proporcionou esse tipo de programa. O grande problema que está acontecendo é, como diz a nossa telespectadora, é a manipulação desse dinheiro por parte dessas instituições de ensino. Então, é inegável que as instituições de ensino se fortaleceram. Grandes grupos econômicos investiram em instituições de ensino. Ações foram colocadas em bolsa, as ações subiram e os bancos saíram. Como é que o banco organiza uma instituição? A ação sobe, o banco sai, por quê? Porque ele trabalha com a especulação de ação. E por que a ação subiu? Porque havia a garantia de um capitalismo sem risco. Alunos cativos, clientes cativos e receita certa, proporcionada pelo FIES. Uma própria dimensão disso você tem esse ano, quando ocorreu esse problema com o FIES e as ações caíram. Então, havia uma bolha de crescimento de ações, agora as ações caíram. Em contrapartida, só para pontuar o que o professor Carbonari disse, com relação ao comprometimento do FIES, todas as instituições de ensino do Brasil estão colocando a culpa na regulamentação do FIES sobre a questão do seu fluxo de caixa. E tanto é verdade que nenhuma instituição, nenhum estado do Brasil ainda fechou convenção coletiva com as instituições. Aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa database é março. Até hoje, a convenção coletiva não foi fechada. As instituições se recusam, inclusive, a repassar a inflação do ano passado para os nossos salários. Nós estamos em maio e o culpado disso é o FIES. Então, como é que esse comprometimento tão pequeno do FIES pode fazer com que o impacto na folha de pagamento ou no fluxo de caixa das escolas seja tão grande? Acho que era bom você falar o lado das escolas, principalmente porque algumas delas aumentaram acima do valor da inflação as suas mensalidades. O que está acontecendo? Por que esse percentual subiu tanto? Bom, antes de colocar isso aí, eu tenho muito claro esse número, eu queria responder a nossa colega que consultou. Os grandes grupos educacionais, quando for a Bolsa e tiveram algum recurso extra da própria política pública do FIES, todas se consolidaram, melhoraram a qualidade, a maioria delas tem acima de 90% de conceito 345, então houve uma melhoria da qualidade geral das instituições particulares, em especial as que têm mais estrutura. Evidentemente, quando você fala que as aulas de sexta-feira saíram, não é bem sexta-feira, pode ser sexta, quinta, quarta, terça ou segunda. Por quê? Como 20% à distância, ou na tecnologia à distância, é permitido por lei, as escolas, para certas turmas, dispensam de sexta, outras de quinta, outras, etc. Então, é uma modernização do ensino superior. Quer dizer que vocês estão indo pela lei, não pela qualidade. Não, até 20% pode. E eu vou lhe dar exemplo. Mas você acha que na formação do estudante? Não, eu vou lhe dar esse exemplo. Eu conheço algumas instituições que o próprio programa de livro-texto presencial é o mesmo do EAD. É o mesmo livro, a mesma orientação, com a pequena vantagem. Lá naquele local, no polo, tem um tutor que tira dúvida, que ajuda a estudar, que pega na mão, né? Então, o EAD brasileiro está crescendo muito bem, em qualidade. O próprio secretário pode dizer, nas últimas avaliações, os conceitos do EAD e do presencial são basicamente equivalentes. Então, não há mais aquilo, o curso melhor ou curso pior, em função da modalidade disso. Agora, com relação a essa sua colocação, quer dizer, as faculdades particulares, elas têm um orçamento próprio. O FIES veio colaborar com esse financiamento. Mas onde que ela colabora? Diminuindo a inadimplência, né? Torna o aluno regular, ou mais próximo do regular possível. Agora, há exagero, há dos dois lados. Como vivemos 2 anos atrás, com um período de crescimento do FIES sem muita regulação, também houve exagero de algumas instituições que deram 100% de 100% dos cursos. Quer dizer, também são pontos fora da curva. Embora isso sempre severamente criticado pelo Ministério da Educação, o professor Luiz Cláudio sabe muito bem disso, já foram punidos alguns. Agora, é um sistema que nasceu agora, então ele tem que ser regulado, tem que ser orientado, mas eu não acredito que ele seja assim substancial, acima de 25%, 30% do Aravante, né? Porque é o que tem de aluno e que precisa. Tá certo. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org volta logo.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, gerido pelo Ministério da Educação. Nesse segundo bloco, vamos abordar a política atual de financiamento estudantil. Mas antes eu queria que a Virgínia participasse da discussão final do primeiro bloco, né, sobre a contrapartida das escolas privadas com relação a esse financiamento. Eu acredito que, objetivamente, contrapartidas começaram a ser cobradas pelo Ministério da Educação agora com a edição dessas novas regras, né? Que é contrapartida de transparência nas planilhas, de qualidade e de controle de mensalidade. Até porque, para nós que somos estudantes, é importante que se controle o valor do aumento da mensalidade, porque já que é um financiamento estudantil e a gente terá que pagar posteriormente, quanto menor for a mensalidade, menor o valor da nossa dívida. Então, esse tipo de controle é fundamental que haja. E o controle de qualidade também, né? A gente debatia agora há pouco sobre essa questão das disciplinas online. Eu queria até rapidamente voltar a esse assunto, porque isso é uma queixa recorrente do conjunto dos estudantes das universidades privadas em todo o país. Existe não uma lei, mas uma portaria do MEC que permite, né, que uma parte da grade curricular seja oferecida na modalidade à distância. Então, o que acontece hoje é que eu me matriculo numa universidade na modalidade presencial e vejo o meu curso se descaracterizar ao longo da minha graduação para a modalidade semipresencial, mas o valor da mensalidade não é reduzido, continua a mesma. E, para além disso, eu acredito que é fundamental que as novas tecnologias sejam incorporadas no processo educativo, sabe? Mas, por exemplo, para eu ter um comprovante de matrícula, eu não posso imprimir na internet na minha casa. Eu preciso ir no balcão da universidade e pagar por ele. Mas, para eu estudar, eu sou obrigado, mesmo tendo feito o ingresso no ensino presencial, a estudar na modalidade semipresencial. Então, se o interesse é incorporar novas tecnologias no processo educativo, que o faça, mas que isso não seja obrigatório para o estudante, que isso seja uma opção. Eu acho que o MEC, ele argumenta diversos problemas financeiros que hoje o país enfrenta, né? Mas do ponto de vista dessa questão das disciplinas online, a postura do MEC não se vincula necessariamente a nada financeiro, porque para que isso seja mudado, não precisa dinheiro, precisa coragem, né? Então, eu acho que o Ministério da Educação ele precisa dar uma resposta para os estudantes que estão preocupados com a descaracterização do seu curso e que querem poder, inclusive, opinar sobre isso para que esse ponto dessa portaria possa ser modificado. Era bom que o secretário entrasse também nessa discussão, secretário. Como é que o MEC faz a avaliação e a contrapartida das universidades? Veja, o Ministério da Educação e o Brasil, né, graças a uma conquista social, graças a uma demanda dos estudantes, da UNE que a VIC representa, da própria UBS, dos próprios professores, enfim, o Ministério tem uma avaliação, né? Hoje nós avaliamos todas as etapas da educação brasileira, somente o ensino superior. Todos os anos, como eu disse, os cursos são avaliados e a cada 3 anos a mesma área é avaliada. E o mais importante disso, eu reitero, é uma avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Então, todos esses indicadores que nós temos, que são indicadores quantitativos, que avaliam os cursos e avaliam as instituições, nós temos o que nós chamamos de conceito de curso, nós temos o IGC, que é o Índice Geral de Curso, que é um conceito da instituição. O que nós observamos nos últimos anos é que o Brasil, além da evolução quantitativa, ele melhora qualitativamente. Isso é muito bom para o país, ou seja, existe um comprometimento de uma grande maioria das instituições com a qualidade. E isso é muito bom, isso é importante. Nós não temos nenhum preconceito quanto à participação na educação superior brasileira, que é permitido pela Constituição. Agora, nós temos claramente o conceito que educação é um bem público, é um bem social. Então, tem que ter um comprometimento com a qualidade. Nós não abrimos mãos disso. Como é que nós observamos essa evolução? É isso, os cursos 3. Agora, por exemplo, nessa última edição que nós fizemos do FIES, nós observamos uma grande evolução em estudantes matriculados nos cursos nível 5, que são os melhores cursos, né? Os cursos nós vão de 1 até 5. Então, os cursos nível 5, nós chegamos a 20% de matrículas. Dessas 252 mil vagas, daqueles cursos com conceito, 20% foram de cursos nível 5, quanto a 9% na edição passada.
Então, nós vamos ter cada vez mais um deslocamento para a qualidade, as instituições estão respondendo a isso, aquelas que não respondem a isso não podem participar dos programas do governo, tanto o ProUni quanto o FIES, só cursos a partir de conceito 3, e mais, agora no FIES nós estamos priorizando os cursos 5, depois o curso 4 e tivemos também cursos 3, mas estamos priorizando esses cursos. Então essa é a contrapartida. A contrapartida da educação superior é qualidade. Agora, como é que você faz qualidade? Outra coisa, nós modificamos o ano passado o ENAD, né, os instrumentos de avaliação, valorizando exatamente o professor em tempo integral, retirando, evidente, se a instituição tem professor em tempo integral ou professor que não seja o horista, ele tem mais pontuação. A titulação. Então, é exatamente para que a instituição valorize o professor. Então, esses são os instrumentos que o MEC tem para fazer a indução. E o estudante tem um instrumento muito claro de avaliação da instituição, que é respondendo o questionário do ENAD. Eu acho que a Vicky colocou muito bem, todos falaram sobre educação à distância, ou o que eu falo, educação com diferentes níveis de presencialidade, né? O Brasil tem hoje em torno de 15% desses 7 milhões e 400 mil estudantes que nós temos no ensino superior, em torno de 15% estão em cursos que são com níveis de presencialidade que a gente chama à distância, né? Com quase 80%, em torno de 80% à distância. Não existe nada que diga que a qualidade de um é melhor do que o outro. Agora, o que eu quero reiterar é que o MEC não admite que as instituições façam isso simplesmente objetivando ganhos ou lucros financeiros fáceis. Não. Ela tem que fazer qualquer nível de presencialidade, se for ampliar o nível de à distância, com qualidade, com comprometimento, com participação dos estudantes, dos professores, para que não seja simplesmente um artifício para maximizar lucros. Isso é inconcebível, nós não vamos admitir. Agora, com compromisso da qualidade, muito bem, eu acho que o Brasil tem que fazer essa reflexão. Nós podemos ampliar a quantidade de estudantes com nível de presencialidade menor e com nível de distância maior nesses cursos? Podemos, desde que haja esse compromisso com a qualidade. Celso, qual que você acha que deveria ser aí o reajuste da categoria? Bom, você reclamou, falou que aumentou muito o valor das mensalidades. Sim. E, no entanto, os professores ficaram por baixo. A questão é que o valor das mensalidades aumentou 9% em média. Houve esse problema do FIES e os representantes patronais, e não se trata só de São Paulo, hein? Nós estamos falando do Brasil todo. Até hoje, nesse dia que nós estamos aqui, que é 18 de maio, nenhuma convenção coletiva ainda foi fechada no Brasil. Há uma perspectiva do Rio Grande do Sul, cujo sindicato fez uma assembleia e aprovou no sábado. Então, nós estamos debatendo as questões de qualidade de ensino, para você ter uma ideia, desde agosto do ano passado. Nós tínhamos um elenco de propostas que ia ao encontro de aumentar a qualidade de ensino na escola superior privada. E isso durante um intervalo de tempo longo, que é para as escolas não dizerem que elas foram surpreendidas por uma mudança na regra do jogo. A nossa proposta era que isso fosse implementado ao longo de 4 anos. Para você ter uma ideia, e os telespectadores também, não há piso salarial em São Paulo. Há instituições de ensino, para o professor Luiz Cláudio ficar sabendo, que contratam professores do ensino superior por R$15 a hora aula. A maioria horistas. Nas instituições de ensino, a maioria são horistas. Nós tínhamos todo esse trabalho desde agosto do ano passado. Aconteceu o problema do FIES, as instituições de ensino e o seu sindicato simplesmente encerraram as negociações. Voltaram dizendo, olha, não dá para repassar nem o valor da inflação. Nós estamos querendo a inflação com um ganho real mínimo de 1%, simplesmente. E nem isso nós estamos tendo. Quer dizer, é a proposta. E nós estamos querendo discutir condições que realmente efetivem a qualidade de trabalho no ensino superior. Todas essas questões que aqui foram levantadas. A escola particular de ensino superior não
investe na qualificação do seu próprio professor. Nós é que pagamos a nossa qualificação, por incrível que pareça, né? Nós temos, inclusive, por convenção coletiva, o direito a ter pós-graduação na própria escola, mas há poucas instituições que têm doutorado, mestrado, etc. Então, nós temos que pagar a nossa qualificação porque a própria escola particular não investe nisso. Tá certo. Bom, nós vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasilianas.org e selecionada pela jornalista Sara Kines. Nós temos uma pergunta do Vitor Carvalho, de São Paulo. Ele quer saber o seguinte: antes das novas regras, muitos estudantes optaram pelo FIES, mesmo cursando cursos de baixa qualidade. Após se formar, esse profissional vai conseguir inserção adequada no trabalho a ponto de conseguir pagar o financiamento? Vamos lá, quem quer começar? Carbonari. Olha, eu acho o seguinte, aqui é uma dicotomia que precisa ser resolvida. Quando você fala curso de baixa qualidade, curso que tem um conceito inferior a 3, né? 3, 4, 5 são razoáveis, bom e ótimo. Normalmente, esses cursos eles existem nos locais longe dos grandes centros. São pequenas faculdades, distantes, em estados de densidade extremamente baixa. Então, é difícil levar uma qualidade docente, professores bem titulados. Então, faz o que se pode. Isso é fundamental que se reconheça. Agora, a maioria das grandes faculdades, universidades, seja particular ou público, dos grandes centros, tem um bom número de doutores, de mestres, especialistas bem qualificados. Então, tem que se dar um desconto aí. Quando se fala em escola de não tão boa qualidade, se você fizer análise geopolítica, você vai ver que são pequenas, mal dotadas e distantes. Então, é lógico que o governo tem uma política até de melhoria, quando faz a sua avaliação, a sua supervisão, para que elas ascendam a níveis superiores. Okay? Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo e o brasilianas.org volta já já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas sobre o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação. Neste último bloco, vamos discutir a situação dos estudantes que não conseguiram se cadastrar no FIES. Bom, como o senhor disse, secretário, no começo do programa, acho que agora a situação está resolvida, né? Acho que todos conseguiram resolver essa situação. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão dos cursos que são ministrados, se eles realmente atendem às demandas regionais. Quer dizer, existe essa preocupação do Ministério em financiar cursos que formarão profissionais que serão absorvidos pelo mercado? Olha, a educação superior ela tem que atender um projeto de desenvolvimento, não é? Um projeto de desenvolvimento econômico, social, ambiental e humano. É isso. Não é? Você não pode pensar só no desenvolvimento econômico, tem que pensar nele também, mas tem outros. Então, o Ministério da Educação busca, sim, na sua expansão desses programas que eu disse no início, o REUNE, o ProUni, observar essas questões para atender demandas regionais, não é? Para atender débitos passados, para atender expectativas futuras estratégicas de crescimento. Isso é fundamental, principalmente num país como o nosso, que tem as suas características e as suas demandas. A gente busca fazer isso dentro dos nossos programas para que a gente tenha essa expansão estratégica, essa oportunidade para todos. Se nós observarmos vagas ofertadas per capita, nós estamos sempre procurando priorizar regiões onde esse número de vagas per capita ofertada é menor. Virgínia, como é que você vê essa questão? Eu acho que a educação ela precisa estar necessariamente vinculada a um projeto de desenvolvimento nacional, autônomo, soberano, democrático, né? Eu acho que a oportunidade de permitir que milhões de jovens ingressem no ensino superior é algo muito significativo e nós ainda vamos colher muitos frutos de uma política de inclusão social e de uma política de inclusão na universidade, né? Então, muitos desses bolsistas do FIES, do ProUni, ou desses cotistas nas universidades federais, são a primeira pessoa na sua família a ingressar no ensino superior. Isso é muito significativo. Agora, se a gente quer que, de fato, a educação possa atender a um projeto de desenvolvimento nacional, é fundamental que, primeiro, ela tenha qualidade e se volte para os interesses nacionais. Então, eu repito que essa questão do controle de qualidade, ela é fundamental,
para os resultados que a gente quer obter com a educação no nosso país. E também é fundamental que você possa direcionar, inclusive, os cursos para quem o Estado decide investir através de programas como o FIES ou do ProUni, para também existir uma prioridade tendo em vista os principais desafios econômicos e sociais que estão dados para o nosso país, né? Hoje, por exemplo, você tem no Brasil uma carência de professores de física, de matemática. Então, é fundamental que você possa, através desses programas, reforçar o ingresso de estudantes em cursos como esse, para que a gente consiga fazer com que essa educação possa se voltar para os principais desafios do país. Tá certo. Bom, vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasilianas.org e selecionada pela jornalista Sara Kines. Bom, a gente tem a pergunta da Mariana Toledo, do Rio de Janeiro. Ela quer saber se dá para garantir que os cursos mais tradicionais e mais caros ao bolso do estudante estão sendo acessados por alunos de baixa renda via FIES. Como garantir aos alunos de baixa renda terem condições de fazerem cursos que sempre foram mais elitizados? Carbonari. Sim, é possível e é crível. Né? Esse grande número contingente do FIES dos últimos 2 anos, ele foi bastante abrangente na base da pirâmide. Então, medicina, engenharia, direito, todos os cursos tradicionais foram atendidos, os alunos têm esse acesso, né? Da mesma maneira que outro curso. Então, isso para mim é uma grande chave de inclusão social. E o Ministério tem inclusive incentivado isso, o professor Luiz Cláudio pessoalmente tem incentivado isso, distribuir um pouco mais para quem precisa mais, né? Essa é a tese que eles têm. Houve algumas falhas aconteceram, bom, isso é natural, o programa está em organização e eu acho que vai crescer. Agora, o grande problema é que neste ano nós temos o tsunami Levi, quer dizer, a falta de dinheiro na República. Então tem que cortar um pouco do programa aqui, um pouquinho ali, etc. Quer dizer, é difícil atender todo mundo. Por quê? Por escassez de recursos. Agora, que as normas vão surgir, que a qualidade melhorou... Mas acho que na educação não houve um corte tão... Eu acho que sim. Eu acho que houve um corte sim. E, na realidade, foram atendidos um pouco menos agora, né? Talvez um pouquinho no segundo semestre. Mas o FIES tende a estabilizar, não 100% para 100% dos cursos. Talvez um certo percentual e aí talvez cursos que a demanda nacional exige. Se nós tivéssemos um FIES, veja bem, para a medicina, há 10 anos atrás, não precisava dos mais médicos. Acontece que a medicina foi segura, né? O Conselho Federal de Medicina e outros órgãos sempre proibiram o aumento de vaga, está aí no que deu. O Brasil precisa de médico. Então, aí está um lugar onde podia se investir mais FIES, né? Secretário, ajudar mais. O Ministério vai abrir o FIES no segundo semestre, não? Nós estamos discutindo dentro do governo, no próprio Ministério, para verificarmos quais são as nossas condições para o segundo semestre. Em breve nós vamos ter essa definição, nós estamos agora, essa semana, os ajustes serão anunciados pelo governo federal e a partir daí, então, nós vamos delinear, né, o futuro nosso, tanto no segundo semestre como nos próximos anos. Celso, como é que você responderia essa questão levantada pela telespectadora a respeito das melhores universidades atenderem justamente os que têm menos recursos? Vamos deixar uma coisa clara. O FIES investiu na escola particular, o ano passado, mais de 14 bilhões de reais. Esse ano, só para o aditamento dos contratos que o secretário garantiu que serão realizados, são 15 bilhões de reais. Houve um enxugamento nas vagas novas. Se o programa fosse atendido o ano passado, da maneira como ele foi projetado, de alunos que ingressassem no ensino superior, essa quantidade de dinheiro não precisaria ser utilizada. Por que foi jogado tanto dinheiro na educação superior ano passado? Por incrível que pareça, um dado só te dá a dimensão da coisa. A Croton Anhanguera recebeu do governo 2 bilhões de reais o ano passado. O lucro líquido da Croton Anhanguera, o ano passado, o balanço publicado no começo do ano, foi de 1 bilhão de reais, depois de pagos os juros, impostos, etc. Bom, se esse dinheiro fosse utilizado dessa maneira e não para alunos que já estivessem na universidade, hoje nós teríamos condições de atender esses outros alunos. Essas vagas estão sendo, sim, oferecidas aos alunos. O grande problema é que como isso está sendo oferecido? A que custo? De que maneira? Eu penso que se o governo federal compra vaga em grande quantidade, oferece bolsa em grande quantidade, ele pode limitar, inclusive, o valor dessa mensalidade. Porque uma coisa é você comprar no varejo, outra coisa é comprar no atacado. Essas mensalidades embutiam o risco da inadimplência. Se não existe mais inadimplência, pode ser mais barata. Essa Carbonari, é a questão. que é representante da empresa. Eu acho que tanto o Celso como eu, e coincidentemente o professor Luiz Cláudio, nós somos 3 matemáticos de formação. Então, veja bem, se
Uma da instituição, Croton, Anhanguera, SER, Mackenzie, GV e outras aí, tem mais volume de dinheiro, é porque ofertou maior número de vagas e provocou maior inclusão social. Então, é proporcional, e todos nós conhecemos o sentido de proporção e porcentagem. Então, não houve desigualdade. Menos vaga, mais dinheiro. Não. Mais vaga e mais dinheiro, de forma até linear, não foi exponencial. E quais foram os cursos que foram mais procurados? Normalmente, são aqueles cursos que têm a maior demanda, né? Áreas gerenciais, as engenharias, que foram prestigiadas. Porque os outros têm poucas vagas, né? Normalmente, infelizmente, como disse a Virgínia, as licenciaturas no Brasil nunca tiveram um objetivo assim extremamente forte. Vamos investir para a licenciatura. Há programas do governo, ainda incipientes, com boa vontade, mas não há uma grande escala no Brasil de formar professores. As escolas de ensino particular estão fechando cursos de licenciatura. Porque não há procura. Porque há pouca demanda, mas não há incentivo para isso. Se houvesse incentivo, haveria procura. E com o FIES começa a ter procura. Agora, por que a licenciatura não é procurada? Aí você volta ao círculo vicioso, porque as empresas pagam pouco, não valorizam o seu docente. Então, é um círculo vicioso. Vai chegar uma hora que não vai ter professores. A profissão não atrai muito. Essa é uma grande realidade. Né? E por que a profissão não atrai muito? Porque os empregadores não investem nos seus empregados. E outra, vou deixar claro também outra coisa. Essas instituições que receberam mais repassaram alunos pagantes para o FIES. O incentivo era o seguinte, olha, entra no FIES, o juro é 3,4, põe o dinheiro na poupança, o juro é 6 por ano. É assim. Há um estudo do Estado de São Paulo que demonstra que o aluno que entrou no FIES, pagando um ticket médio de R$ 675, depois de pagar o FIES daqui a 12 anos, ele terá na caderneta de poupança R$ 210 mil. Com o dinheiro que, ao invés de pagar a escola, ele investiu na caderneta de poupança e o governo investiu dinheiro. Evidentemente, a diferença entre oportunidade e oportunismo. Nós não conseguimos segurar isso no Brasil. Tá bom. Eu queria que a Virgínia encerrasse o programa aqui, porque é a única representante feminina. Nessa discussão aqui, você acha que realmente os jovens estão desistindo da carreira de professor? Por quê? Rapidinho. Eu acho que, naturalmente, a demanda vai ser maior pelas carreiras mais atrativas. Eu acho que o professor ele precisa ser mais valorizado no nosso país. Eu acho que o piso nacional dos professores, ele avançou nesse sentido, mas em especial para os professores da rede privada, muitos direitos lhes são negados, inclusive liberdade de organização sindical em muitas instituições. Isso não só para os professores, isso também acontece com os estudantes, né? Recentemente, no meio de todas essas confusões que geraram essas mudanças do FIES no espaço da universidade, uma universidade aqui em Sorocaba, por exemplo, no estado de São Paulo, está tendo atualmente os seus estudantes perseguidos porque estavam na universidade batalhando para conseguirem ter os seus contratos aditados. Então, eu acho que é fundamental que, se a universidade pretende ser um espaço de livre circulação de pensamento, que o conjunto das ideias possam circular na universidade, possam ser valorizados e que todos possam juntos construir um ambiente acadêmico melhor, mas para isso professores e estudantes precisam ter possibilidade, claro, de opinar e de se desenvolverem plenamente. Eu acho, só para finalizar, que é fundamental que a gente possa garantir que todos os contratos que existem hoje sejam aditados, porque ainda não tivemos 100% dos contratos aditados, e que a gente consiga assegurar que aqueles estudantes que hoje estão na instituição privada e que, para tocar o seu curso até o final, necessitam de programas como esse, possam ter acesso a esse tipo de programa e que a universidade possa oferecer um curso de qualidade, com transparência, com uma mensalidade justa para o conjunto dos estudantes de São Paulo e do Brasil. O programa Brasilianas.org sobre o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, termina por aqui. Agradecemos a participação do presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Celso Napolitano, do vice-presidente de Desenvolvimento e Expansão do Grupo SER Educacional e membro do Conselho Superior da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Antônio Carbonari Neto, da presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros, e do secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais esta edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço também é seu. O Brasilianas volta na próxima segunda-feira com Luiz Nassif, às 8 horas da noite. Até lá.